Durante anos, vimos os maiores e mais parrudos consoles serem lançados, e se tem um deles que a gente mais ama, são os consoles portáteis. Pelo menos eu digo por mim mesmo, porque meu sonho de criança era ter pelo menos um Nintendinho portátil, sabe? Sim, aquele que roda Super Mario, entre outros jogos aí em 8 bits. Mas pra não reclamar, eu tinha um Brick Game com 9.999 jogos na memória. Inclusive eu tô querendo comprar um desse ainda, hein? A primeira experiência que eu tive com um portátil que não fosse esse Brick Game foi quando eu peguei um Game Boy antigo com a tela quebrada ainda, e eu ficava brisando tentando imaginar como os jogos rodavam ali. Só pelo formato do console eu já pensava que se tivesse 100% funcionando, adeus escola, almoço, janta, banho, provavelmente eu iria jogar até não sentir mais a cabeça dos dedos. Então pensando por esse lado, ainda bem que não funcionava. Então eu, burrinho, né, vendi pro meu primo e nem sei por quanto eu vendi por ele, nem sei se eu recebi, nem lembro se eu recebi o dinheiro, cara. De resto, as melhores experiências que eu tive foi com os próprios celulares. Meus tios chegavam lá em casa e eu logo pegava os celulares deles pra jogar aquele Asphalt versão demo que só dava pra jogar 2 minutos. E pra ter ele completo tinha que pagar aquela bufunfa gorda por semana, né, mano? Ou eu pegava o Nokia tijolão da minha avó pra jogar aquele joguinho da galáxia ou o famoso jogo da cobrinha. Depois eu tive vários e vários celulares que eu entupia de jogos. Celulares pra mim naquela época que não tinha jogo, não prestava. Eu tive 2 Sony Ericsson que foi o meu melhor momento no mundo dos games, baixando jogos Javas que pesavam ali seus 300 a 400 KB, naquela internet antiga que pegava com 50 centavos ao dia que usar, e demorava uns 5 minutos para baixar esses jogos desse tamanho aí, cara. Após isso foram longos e longos anos e a minha vontade de ter o super portátil brabo que desse para eu jogar uma porrada de jogo bom não passava. Os celulares saciavam a vontade, mas mesmo assim não parece ter a mesma emoção. Mesmo os celulares sendo os melhores aparelhos para se jogar hoje em dia, um dos, né, indispensável por vários motivos, não é a mesma coisa que você pegar seu console e jogar, sei lá, não dá pra explicar, vai muito de cada um. Em seguida eu tive um PS1, né, um PlayStation 1 e depois um PlayStation 2. E pensei, caraca, já imaginou se eu pudesse simplesmente jogar PlayStation 1 ou PlayStation 2, onde e quando eu quiser, tipo, embaixo da coberta ou até no banheiro sentado, o resto você já sabe. Cara, seria sensacional. Então eu me deparei com o PSP/PS Vita, mas necessariamente falando do PSP. Quando eu vi o PSP eu não botei muita fé, eu pensei, não deve ser tão brabo assim. Até que um dia eu pesquisei no YouTube como jogar Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 no celular, sim, aquele do Play 2, tá? E me apareceu um tutorial de um cara mostrando como rodar Dragon Ball Tenkaichi Tag Team, que é praticamente o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 do PlayStation 2, porém reduzido, no PSP no caso, né, do PSP. Ele tava ensinando em como rodar usando o emulador de PSP, sim, o famoso e velho PPSSPP, e ele disse, esse jogo de PSP e blá blá blá, eu vi aquele disse, pera aí, PSP roda isso? Tipo, quando eu vi Dragon Ball rodando no celular, até travando em certos momentos, tipo, com aquela qualidade toda 3D e tipo, isso é um jogo de PSP? Mas não é possível. Baixei no celular e mano, fiquei deslumbrado. Comecei a pesquisar mais e vi que esse era o console perfeito pra mim. E hoje, depois de uns aninhos, finalmente consegui o meu. Agora que vem a resposta do título desse vídeo, PSP é o melhor console portátil? Posso te responder com minhas sinceras opiniões, lembrando, é minha opinião. Pra mim, eu já pesquisei zilhões de consoles portáteis e já até vi os caras criarem seus próprios PlayStation 2 ou outros games aí na versão portátil, tá ligado? Mas eu até hoje não vi console tão completo e que atende tantos gostos como o PSP. Mas como eu disse, depende do gosto da pessoa. Tem pessoas que preferem outros antigos, outros preferem consoles mais atuais. Isso não tira sua razão em gostar de jogos mais antigos ou mais novos, consoles antigos ou mais novos. Mas no meu ponto de vista, eu acho que o PSP é o portátil mais completo e eu vou te mostrar o porquê agora. Hoje em dia saíram alguns portáteis completão em HD, jogos atuais, gráficos parrudos, hardware parrudo, mas, por exemplo, PS Vita se comparado ao PSP é um console muito bom, mas entre um e o outro, eu prefiro o PSP de longe. Por quê? PS Vita não tem jogo, cara. Sim, a Sony simplesmente abandonou um dos melhores consoles que já foi criado, velho. E eu já tô ciente, sim, que o PS Vita pode rodar PSP, PS1 e blá blá blá, um monte de coisa, mas eu só tô falando de consoles que rodam as coisas que foram feitas, por exemplo, os jogos do PSP só pra PSP e os jogos do PS Vita só
pra PS Vita. Você comprou o PS Vita pra quê? Pra jogar PS Vita, não pra rodar a PSP, tá ligado? Então, eu tô falando disso, tô falando do número de jogos, pra resumir logo. O PS Vita tinha tudo pra passar o PSP, mas não chega nem a 20% da quantidade de jogos que o PSP tem. Agora vai vir os mimimi falando assim, não, mas o PS Vita roda PSP, PS1, PS não sei o que, blá blá blá, pode emular tudo e... mas se você, por exemplo, comprar um PS Vita só pra rodar PS Vita, aí você já rodou um pouco, né, meu amigo? É disso que eu tô falando. Eu não tô falando necessariamente de emulação, a gente já chega lá, vou falar disso agora. O PS Vita serve muito mais pra você se for destravado, porque daí dá pra você rodar outros jogos nele. Mas boa parte, se não todos os emuladores que tem pra PS Vita, roda no PSP também. Então diz aí, quem tá na vantagem? Isso, claro, não estamos falando de alta resolução e nem de hardware, mas sim de vantagens. PSP tem todo tipo de jogo que você quer. Já o PS Vita você tem que se satisfazer com o que eles já têm, né? Que são pouquíssimas opções. Agora o PSP, se comparando ao Nintendo Switch é brabo, mano. Parrudo, ainda quero muito ter um desses um dia, com certeza. Mas se comparado ao PSP, mesma coisa, cara. O Switch travado roda a maioria dos jogos online comprados. Não é aquele console pra você jogar em um acampamento ou na estrada viajando, tá ligado? A não ser que tu tenha sorte de encontrar um Wi-Fi no meio da estrada ou jogos offline. Se você destravar, vai ter uma dor de cabeça com banimentos, perda de dados e uma pá de eventos que a Nintendo faz. Se ele tiver destravado, aí dá pra você tirar um bom proveito dele, mas nada tão diferente do que o PSP já faz, que é a emulação em jogos de outras fabricantes. Porém, o Suitão consegue rodar um FIFA mais atual em HD. Agora os caras estão até conseguindo rodar os GTAs mais antigos nele, mas o PSP também roda GTA nativamente, cara. Agora, levando em conta o preço, hoje em dia tu encontra o PSP na OLX por 200 a 300 reais no máximo, cara. PS Vita travado por uns 400 a 500. Destravado completão, você vai encontrar por uns 800 a 1000 reais. Nintendo Switch, que eu saiba ainda, não sei se vende destravados, tá? Que eu saiba, tá, galera? Mas tu vai pagar aí lá seus 1.500 a 2.500 em um. E mais uma grana pra destravar se você quiser destravar. Agora, se você não quiser destravar, você vai gastar uma grana aí em jogos, né, mano? E vale ressaltar que o PSP agora só basta você baixar um arquivinho e você já destrava ele sem precisar gastar aquela grana toda. Meus amigos, PSP, na minha opinião, hoje em dia é só vantagem. Pena que é um console muito antigo e a Sony não dá a mínima pra esse poderoso console portátil. E pra finalizar, galera, eu entendo, eu sei muito bem que os consoles mais atuais fazem muita coisa, o próprio celular consegue emular muita coisa, consegue fazer coisas absurdas, até Nintendo Switch agora saiu até o emulador de Nintendo Switch para celular. Eu super entendo que um PS Vita tem muita mais outras vantagens do que um PSP, obviamente, tá ligado? Eu super entendo isso, que se fosse pra pôr na ponta da caneta em qual eu fosse comprar hoje em dia, provavelmente eu compraria assim um PS Vita por inúmeras vantagens, né? Porque o PS Vita roda PSP, roda PlayStation 1, roda PS Vita e você pode emular um monte de coisas, inclusive também, né? Você consegue assistir vídeos, filmes, se eu não me engano também dá pra você entrar no YouTube, redes sociais e em alta resolução de imagem, tá ligado? Coisas que o PSP não faz. E isso tirando outros consoles aí de empresas diferenciadas, né? Que tem aí poderosos emuladores que emulam jogos e tal. Tô falando mais de portáteis mais atuais e oficiais, né? Se é que vocês me entendem. Assim também vale pro Nintendo Switch. Mas o que eu quero dizer aqui é que, por exemplo, pra época, o PSP, tá ligado? Ele é um dos consoles mais completos que já foi lançado. É isso que eu quero dizer. Eu não falei, assim, que o PSP, assim, vamos se dizer, é melhor, assim, é melhor. E isso se falando em termos técnicos, tá? Não em diversão, é isso que eu quero dizer. Do que o PS Vita, ou melhor, do que o Nintendo Switch, eu estaria mentindo aqui pra vocês, tá ligado? Mas eu posso afirmar que foi um dos melhores mais completos lançados, tá ligado? Na minha opinião, se não for o melhor console portátil já lançado na história, por enquanto, né? Até agora, até 2020, né, galera? Galera, se eu falei algo aqui que vocês não concordaram, peço pra que vocês me desculpem. Tudo que eu falei aqui foi a minha opinião e análise. Eu sou apaixonado por videogames, sou apaixonado por portáteis e só lancei aqui a minha opinião e o porquê que eu gosto muito do PSP. Se você concorda, deixa aqui a sua opinião, tá bom? Se você não concorda também, deixa seu comentário aqui, cara. Vai ajudar muito, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, tá bom? Porque o YouTube agora não tá mandando vídeo pra ninguém. Então, ativa o sininho de notificações que você vai receber aí e não se esquece de deixar o like, tá bom? Pro YouTube poder aí, de alguma forma, né, mandar os vídeos pra você, tá bom? É isso aí, nos vemos no próximo vídeo e fui!